Olá, muito boa noite a você, amigo da TV Altiora em toda a região, começando mais um programa Coletiva de Imprensa para você nesta quinta-feira. E nós vamos reservar o programa de hoje para falar de um assunto que hoje em dia nós estamos a cada dia mais atentos sobre ele. Na verdade, o assunto mexe com o coração de cada um de nós. Ou melhor, é o próprio coração. Hoje nós vamos ter aí durante 1h30 tentar tirar todas as nossas dúvidas. Será que estamos fazendo certo? Vamos hoje ficar atentos a um dos problemas que mais atinge hoje a população, mas sobretudo que ficamos atentos. E às vezes desperta mais ainda interesse quando o problema bate a porta de cada um de nós. O coração é destaque para você no programa Coletivo de Imprensa, que também vai falar sobre morte súbita no esporte hoje. Será que no passado, não muito distante, já havia? Ou só agora que está aparecendo? Tem tanta coisa para falar. Vamos falar de pressão alta. É um programa interessante para você durante 1h30. Seja o nosso convidado a partir de agora no programa Coletivo de Imprensa. Muito bem, amigos, sejam bem-vindos, muito boa noite a todos vocês no programa Coletivo de Imprensa de hoje. Nós convidamos para estar com a gente aqui mais uma vez o radialista da Rádio Bragança AM, José Neto. Aqui em 1h30 também nos ajude a fazer o programa de hoje. José Neto, boa noite, seja bem-vindo com a gente mais uma vez. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, amigos ligados na TV Altiora, e sempre um prazer em falar bem ou entender melhor o que é o nosso coração, né? Você está bem de coração? Acredito que sim. Muito bem, vamos saber se ele está bem até o final do programa. Mas nós convidamos para hoje estar conosco e tentar aqui através dele levar até vocês um pouquinho mais de esclarecimentos sobre coração. Dr. Murilo Antunes é cardiologista e é o nosso convidado de hoje no programa Coletivo de Imprensa. Dr. Murilo, boa noite, seja bem-vindo com a gente. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite e vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas para a população dessa maior bem nosso que é a saúde e principalmente um coração, né? O coração bem cuidado, a gente vai estar muito bem cuidado também. Para falar do coração. Agora, Murilo, para quem não te conhece, você é conhecido bastante já aqui em Bragança, faz um pouquinho o resumo para a gente até chegar nesse momento, sua trajetória chegando agora. Na verdade, eu sou natural de Presidente Prudente, nasci em 1978 lá e vivi até onde eu terminei minha faculdade. Fiz faculdade de Medicina lá, no ano de 2001 concluí, iniciei uma residência lá de especialização em Clínica Médica até no final de 2003. No final de 2003, quando concluí essa residência, fui convocado para o serviço militar, fiquei 1 ano no Hospital da Aeronáutica em São Paulo, ali na frente da AMB, cuidando do coração dos aeroviários, né, do pessoal da Aeronáutica. Logo após entrei na especialização em cardiologia, lá no Instituto do Coração, do INCOR. Terminei em 2007, onde dei início a um projeto de pesquisa de doutorado relacionado a uma doença que cuida muito em pacientes esportistas, que é a cardiomiopatia hipertrófica, onde eu vim terminar agora em final de junho, mais ou menos. E por volta mais ou menos de 2010, eu já era professor da Faculdade de Medicina de Prudente, mas eu estava muito em São Paulo, acabei recebendo um convite da faculdade aqui da Universidade de São Francisco, onde vim ser professor e acabei mudando aqui para Bragança Paulista. Agora, você é de família de médicos? Na verdade, a minha família é de médico. Nós somos, na verdade, em 11 primos, 9 são médicos. Eu, meu irmão e minha irmã, nós somos 3, os 3 são médicos. Só meu pai e minha mãe que não é médico. Mas tem 4 tios médicos. Minha esposa hoje faz medicina. A minha cunhada é médica, então é uma família toda de médico. Todo mundo. E a cardiologia surgiu por vontade ou também todo mundo? Não, na cardiologia, eu e meu irmão nós somos cardiologistas, mas a verdade, a escolha foi durante a faculdade, né? A gente sempre tende a um tema que a gente gosta e na faculdade eu escolhi, mas na minha família são várias especialidades, urologista, minha irmã é radiologista, anestesista, então não tem uma especialidade que todo mundo preferiu não, é bem variado. Bom, Murilo, nós vamos falar bastante sobre o coração hoje, mas o brasileiro, ele está mais atento aos problemas do coração, ele se preocupa ou ainda continua deixando lá no finalzinho quando o problema aparece? Não, eu acho que ainda o brasileiro tem se preocupado, não só o Brasil, como o mundo inteiro.
As políticas de governo têm se mudado perante a saúde, a gente tem visto isso, mas há de desejar ainda. A gente sabe que você pega nos Estados Unidos, o número de obesos é uma coisa absurda, entendeu? Mas, em uma forma geral, o brasileiro tem se cuidado, a população no mundo em geral tem se cuidado, mas ainda aquém do que poderia. Porque todas essas doenças que a gente trata, no fim nós estamos tratando as complicações, poderia ter sido prevenido conforme o nosso estilo de vida. Se a gente prevenisse no início, não teria as doenças, ou teriam muito menos doenças no futuro. Então a gente sabe que tem melhorado, mas ainda existe um problema realmente de saúde pública. Mas acredito que está em melhora. Muito bem, já deu para perceber que o programa hoje é bom. Fique conosco durante essa 1h30. José Neto, fica à vontade, doutor Murilo com a gente. Bom, doutor Murilo, prazer em estar aqui nesse programa, porque a informação ela é fundamental para a saúde, para a boa saúde. E o Murilo tocou logo no início sobre um problema muito sério da sociedade, inclusive a brasileira hoje, que é a obesidade. Até que ponto a obesidade realmente leva a pessoa a ter problemas cardiovasculares? Então, a obesidade é considerada uma das doenças hoje, considerada doença pela Organização Mundial de Saúde, responsável por complicações relacionadas a ela. Quais seriam essas complicações? Aumento de pressão arterial e aumentar o risco da pessoa ter infarto, aumento do risco do derrame, alterações relacionadas com colesterol, que na via final vai transformar em infarto. Então, ela é uma das principais responsáveis. Nos Estados Unidos, existe hoje uma política de saúde pública que eles estão tentando passar em congresso, onde eles querem taxar as bebidas açucaradas, que nem refrigerante. Como fizeram mais ou menos com o tabaco, onde eles começaram a aumentar as taxas de tabaco, do cigarro, para diminuir o consumo, está se criando um movimento lá para tentar aumentar a taxa do açúcar e diminuir a quantidade desse açúcar que está sendo colocado principalmente nos refrigerantes. Então é uma doença, mas uma doença evitável, que vai muito do estilo de vida da pessoa, mas que, porém, contribui muito para as doenças e complicações futuras, que aumenta no final o custo maior do tratamento, que nem um infarto, um derrame, a pessoa fica impossibilitada, e isso gera um custo muito maior, não só para a pessoa, mas também para o governo. Nessa linha de raciocínio, então, nós poderíamos dizer que o exercício físico, desde a tenra idade, isso ajuda até que ponto? Nós sabemos também que o exercício, muito exercício, também prejudica o próprio coração. Qual que é o meio termo? Existe um meio termo para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor? Existe. E esse meio termo a gente sabe que tem. Isso vai depender dos fatores genéticos da pessoa, do biotipo da pessoa, do sexo e da idade. A gente sabe que existe uma faixa que o exercício físico ele é um exercício saudável para a pessoa, e uma faixa que aquilo deixa de ser saudável. Por exemplo, se você pegar atletas e maratonistas, a gente sabe pessoas que praticam maratona, isso é um estresse ao coração e isso encurta, a gente sabe, ou aumenta o risco de algumas doenças do coração. Isso varia, essa faixa do saudável ou não, da idade do paciente, do sexo e de tipo de exercício. O ideal de um exercício físico, que a gente imagina, ele é baseado pela sua idade e numa fórmula de uma frequência cardíaca, que a gente sabe, e contínuo, pelo menos fazer 40 minutos a 1 hora, de 3 a 5 vezes por semana, contando sábado e domingo. Então isso seria uma faixa ideal. Se você quiser fazer uma fórmula para saber, imaginando que você seja uma pessoa saudável, que você não tem nenhuma doença, nenhum problema de coração, basta você pegar 220, que essa é uma fórmula mais tradicional, menos a sua idade, vai dar uma frequência cardíaca máxima. Essa frequência você nunca deve atingir quando você está fazendo uma atividade física. Você tem que ficar, no máximo, entre 80% a 85% dessa frequência. Máxima. No exercício. No exercício. E a mínima, também você ficar caminhando muito devagar, também você não está tendo todo o benefício do exercício físico. O mínimo seria você ficar dessa frequência máxima, dessa forma, então 220 menos sua idade, ficar entre 65. Então, entre 65% a 80%, numa pessoa saudável, seria a faixa de atividade física. Você está trazendo o melhor benefício para o seu coração e para a sua saúde. E qual benefício? Prevenção da doença obesidade, prevenção de pressão alta, prevenção das doenças relacionadas com o colesterol, e além disso, fatores psicológicos. Então, o exercício físico diminui a ansiedade, diminui o estresse. Tudo isso está relacionado. Melhora a sua capacidade de respiração, doenças relacionadas ao pulmão. Então, se a gente for pôr numa balança, hoje em dia, o melhor remédio mesmo é exercício físico, mas feito de uma forma correta e
acompanhada. Deixa eu pegar, gostei dessa matemática aqui, que é interessante. Pega o 220 e diminui a idade. Diminui a idade, vai te dar uma frequência cardíaca máxima. Essa você não deve atingir nunca. Se você quer. Nessa frequência cardíaca máxima, você fica mais ou menos de 60% a 80% dessa. É perfeito, você que tem em casa, é fundamental porque a gente hoje tem aparelhinho de medidor, tem tudo, mas não vem explicando isso. Então fica 220 menos a idade, o que der de 60% a 80%. No meu caso deu 183. A máxima, você não pode chegar. Não posso ultrapassar isso. Agora, outra pergunta importante, muito se fala sobre o sedentarismo. Isso também é um problema sério, porque o exercício físico, pelo que o Dr. Murilo está nos falando, sempre é bom ter o acompanhamento médico, né? Porque uma pessoa que é sedentária e de repente quer começar a fazer exercício, depende de um bom acompanhamento, né, doutor? Com certeza. A gente precisa, antes de iniciar uma atividade física, passar por uma avaliação de especialista. E conforme vai aumentando a idade da pessoa, tem que ser pedido alguns exames, conforme a idade, o número de risco, para poder estar liberando para uma atividade física. Então, se você pegar, o que a pessoa pode morrer durante uma realização de um exercício físico? Depende da idade. A gente sabe que existem doenças mais prevalentes. Então, pessoas abaixo de 35 anos vão morrer do quê? De doenças hereditárias ou genéticas, principalmente. Então, doenças que a gente, por um exame, uma história clínica bem tirada do paciente, você já começa a direcionar se pode liberar ou não. Acima de 35 anos, como aumenta muito a incidência de outras doenças associadas, pressão alta, colesterol, a própria obesidade, aumenta-se o risco do quê? Do infarto agudo do miocárdio. Então, pessoas acima de 35 anos têm que ser bem avaliado, avaliar se existem outras doenças associadas e realizar talvez alguns exames para poder ser liberado para uma prática correta da atividade física. Porque senão você vai lá fazer o exercício físico, acha que está tudo bem, nunca se sentiu nada e pode ser o primeiro evento durante o exercício físico. Que é o que acontece. Que ninguém acompanha, né? Não é bem assim um acompanhamento. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou fazer uma delas. A pessoa, ela tem prolapso, é isso? Da válvula mitral. Ela convive com isso. O que vem a ser exatamente com isso? E ela pode ter uma vida normal ou não? Qual a atenção? Essa doença, entre aspas, vamos falar isso, prolapso de válvula mitral, para nós que somos cardiologistas e para quem trabalha no pronto-socorro, é um problema, porque a pessoa acaba tendo esse estigma que existe esse prolapso e que, na verdade, é uma doença hoje que nós sabemos benigna. A pessoa, ela nasceu com essa alteração que é numa parte do coração, que na maioria das vezes não vai causar sintoma, mas por algum motivo ou outro, um médico pede o exame e se encontra esse prolapso de válvula mitral. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, isso é igual você nascer com uma pinta no rosto, não é doença, mas tem que ser acompanhado, porque existe um risco mínimo desse prolapso estar aumentando e o coração trabalhar de uma forma incorreta. Então, basta ser acompanhado a cada 2 anos ou 3 anos com exames com o médico para ver como que encontra-se isso. Na maioria das vezes, a vida da pessoa é normal, quase que em 100% das vezes, a pessoa não é privada de fazer nada. Só numa forma avançada, que é muito raro acontecer, que aí a pessoa tem que ser avaliada de uma forma melhor. Mas isso tem que ser desmistificado. O prolapso de válvula mitral, atualmente, a gente sabe que é uma doença benigna. E muita coisa que se chamava de prolapso, porque isso é diagnosticado através de um exame de ultrassom, também não é mais hoje em dia, por causa disso. Então, a própria sociedade que faz o ultrassom, que fazia o ecocardiograma, quando eles faziam o exame e falavam isso é prolapso, eles acabaram mudando. Porque algumas coisas que eles chamavam de prolapso não estão mais chamando por causa disso. A pessoa criava esse estigma, criava uma ansiedade, piorava a qualidade de vida da pessoa, porque tudo ela acha que ela tem uma doença, era mal orientada. A gente sabe que isso é uma coisa, a princípio, bem benigna. A pessoa vai ter uma vida normal. Ela tem algum sintoma para chegar nessa? Então, pode ter uma síndrome que algumas vezes a pessoa sente um pouco de dor no tórax, no peito um pouco, às vezes palpitação, mas a gente sabe que esses sintomas se relacionam muito mais com o estado emocional que a pessoa se encontra no momento. Então, às vezes ela passa anos sem sentir nada e por algum motivo ela começa a se sentir ansiosa ou teve algum problema de estresse e favorece a ter esses sintomas. E aí depois passa de novo, não tem. Mas pode ter palpitações, um pouco de dor torácica, pode ter, mas são coisas benignas, bem controladas. Eu me lembro, vou falar em causa própria aqui, às vezes eu tinha que fazer exame, eco, bom, enfim, tudo. Aí na sala de espera o coração começava a bater mais forte porque você ia fazer o exame. Aí existe essa preocupação de todo mundo, parece que ficava todo mundo na sala de espera pondo a mão no coração para ver se estava batendo. Existe essa preocupação? Dá alguma interferência isso na hora? Dá, eu acho que mente sã, corpo são, né? Eu acho que o responsável por nós é a mente, né? Se nós formos estudar a fundo, eu acho que a maioria das doenças estão
estão relacionados com doenças da mente, não do corpo, né? Mesmo essas doenças, infartos, e aí tem várias áreas. Mas existe, a gente tem uma descarga de adrenalina, vai sentar aqui para conversar, vai falar em público, a gente sabe que existe isso, e isso faz que o coração acelere, faz que com isso aumente a pressão, então isso é comum, chega-se no consultório médico, mede a pressão e está alta, e o paciente, mas doutor, em casa minha pressão está sempre boa, vou na farmácia sempre 12,8, a gente sabe que existe essa pressão do consultório, isso está relacionado com descarga de adrenalina e relacionado com o nosso estado emocional mesmo, isso é uma coisa comum e existe. Bom, deixa eu fazer uma pergunta agora, dúvidas, desculpe a minha ignorância até. Dizem, né, que o coração é do tamanho, normalmente do tamanho da mão, do punho da pessoa. Até que ponto isso é verdade? E também essa questão da palpitação, eu já escutei muitas pessoas dizer que o coração daquela pessoa bate uma vez mais, fez tum-tum, tum-tum-tum, isso é uma questão normal. É verdade isso ou não? O coração realmente, ele existe uma medida, isso também vai do sexo, idade, o tamanho da massa da pessoa, do corpo. Pode se aproximar de um punho, chega a 200 gramas, dependendo da pessoa, e isso acontece. Agora, todo mundo durante o dia, o nosso coração não é um relógio, tic-tac, tic-tac. Tem uma quantidade que esse relógio dá uma puladinha fora, isso a gente tem. Então existe uma quantidade que é normal do dia a dia, algumas coisas aumentam isso ou diminuem, por exemplo, o uso de café. Tem gente que tem sensibilidade por café, toma café, começa a sentir mais palpitação. O estresse, a ansiedade, o uso de energético hoje em dia, mas isso dentro de uma faixa de normalidade. Depois de uma quantidade que a gente sabe de batimentos, isso pode ser avaliado por um exame, que a pessoa fica o dia inteiro monitorizando o coração, aí você pode pensar se isso tem uma doença ou não, mas isso tem, a palpitação é comum, mas não deixa ser doença, não quer dizer que seja doença, isso é uma coisa normal relacionada com o que você está fazendo. Se você for tomar café, uso energético, está ansioso, está estressado, pode acontecer fenômeno. Tem gente que mistura energético com bebida alcoólica, aí acelera mais ainda. Acelera mais ainda, porque o álcool também é uma droga pró-arrítmica que a gente fala. O álcool causa arritmia, a gente sabe, tem doenças relacionadas ao álcool, que o paciente, principalmente quem faz bebida abusiva, no outro dia, na famosa ressaca, que o cara tem gente que tem palpitações e entra até em quadros de arritmia para ir para o hospital, a gente sabe. Porque é normal nós todos ficarmos sabendo de notícias que as pessoas bebem, aí vão dormir, aí o coração acelera. Isso. Né? Eu acho que quem já tomou uma boa quantidade de álcool já percebeu que sente o coração bater um pouco diferente e tem gente que entra em arritmia, vai para o pronto-socorro pós-álcool, que a gente chama isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Atenção, homens, né? Homens. Os famosos remedinhos de potencialidade sexual pode levar a um infarto do miocárdio ou não? Pergunta boa. Essa pergunta é muito boa. Nós precisamos também, são coisas que acabam criando na crença popular. Gente, esses remédios são muito bem indicados, eu acho que foi um grande avanço na medicina. É o remédio mais vendido no mundo, a gente sabe disso. Só que existe a indicação do uso. Então, as pessoas que têm uma doença que é a impotência sexual. O problema do coração não é a pessoa causar um infarto. Existem medicações que pessoas que têm problema no coração que tomam, que são os nitratos, que não pode fazer o uso em conjunto com esses remédios do coração, porque causa uma queda de pressão muito grande e aí o paciente pode vir a ter problemas graves e até a falecer. Então o problema é o uso associado com outros remédios para o coração. Agora o grande problema de causar um infarto é que a atividade sexual é um exercício físico. E aí tem gente que faz atividade sexual leve e tem gente que faz atividade sexual intensa, conforme ele está animado e conforme o estímulo. Então, se a pessoa não se cuida, o paciente já tem diabetes, várias doenças associadas ao coração, pode vir infartar, por causa que é uma atividade física, mas não relacionada ao remédio. O problema é que pessoas, além de usar o remédio, também usam substâncias que não pode junto, principalmente álcool, que isso aumenta o risco de dar arritmia no coração. Drogas, então, hoje em dia tem muita gente fazendo isso, então as drogas, principalmente cocaína, que causam um grau de potência para o cara fazer, ele acaba usando uma medicação, e aí favorece o risco, porque você está fazendo uma mistura que não deve ser feita. E fora quem está tomando que não precisa também. Então está fazendo um super uso. Porque hoje os jovens falam, vou experimentar para ver se melhora a minha potência sexual, isso é uma besteira, né, doutor? Besteira, isso daí não deve ser feito e tem risco de arritmia, risco de morrer, isso daí não deve ser indicado. O remédio é bom para quem precisa tomar. Vai ajudar para quem precisa, não é? Foi explicado. Não é mesmo? Quer? Fica à vontade. Não, eu tenho mais perguntas para fazer, sim. A questão de hereditariedade, por exemplo, eu tenho, como o Antônio Carlos usou ele como exemplo, vou me usar também. A minha mamãe
faleceu com 56 anos de uma morte súbita. Ela estava fazendo almoço em casa, já tinha problema de angina, era hipertensa, tinha diabetes, tinha já um quadro todo, mas foi de uma hora para outra, de pé, veio o infarto e a levou, né? Essa questão de hereditariedade tem a ver com os problemas cardíacos também ou não? Tem. Isso daí é muito bom a gente conversar, hereditariedade. Nós sabemos que no futuro próximo, a gente imagina, você vai nascer, a pessoa tira uma dose de sangue sua, uma gota, e vai falar, ó, você tem chance de ter infarto no futuro, câncer de pele, câncer de pulmão, diabetes, e daí você começa a adotar estilo de vida para não ter essas doenças. Esse é o caminho da medicina? Esse é o caminho da medicina. Já existem algumas doenças que já têm esse diagnóstico muito bem definido, alguns câncer de colo, que faz a dosagem no sangue, câncer de mama, que você vê o DNA da pessoa e sabe que vai ter o risco aumentado. Mas não é quem vai ter o fator hereditário vai transformar em doença. E por que uns têm doença e outros não? Isso é que nós chamamos do meio, o estilo de vida que a pessoa adota. Então, numa pessoa que tem um histórico familiar importante, que é a hereditariedade, no seu caso a sua mãe, que teve um evento cardiovascular, e a doença cardiovascular, o infarto, o AVC, é uma doença hereditária, nós sabemos que você, por si só por nascer da barriga da sua mãe, já tem um risco aumentado. Agora, que você vai ter a doença, aí vai ser o que você está escolhendo no seu estilo de vida. Então, tabaco, pressão alta, diabetes, sedentarismo. Então, são os estímulos para mudar o seu coração e vir ter o evento. Como que nós podemos interferir hoje em dia? Posso dar um remédio? Ou quando descobrir, ainda não existe esse remédio que você nasceu hereditário que você não vai ter, mas podemos diminuir o risco o quê? Como a gente faz? Atividade física, não fumar, no seu caso, se você tem um histórico na família, está acompanhando a tua pressão, teu nível de colesterol, se está adequado ou não, e caminhada de atividade física. O grande problema é que a sociedade hoje em dia está muito parada, então é carro, é controle remoto, tudo hoje em dia é a base de informática e automatismo. Então, por si só, o homem tem se parado e sentado. Então, antigamente, os nossos avós acabam vivendo mais, igual você acaba vendo muitas vezes, porque eles tinham uma atividade física muito vigorosa, trabalhavam em roça, não tinha televisão, era fogão a lenha, não tinha gás, tinha que esquentar a água. Então, o estilo de vida deles era um estilo muito intenso. E hoje em dia a gente tem ido na contramão disso, é isso que a gente tem muito buscado aos nossos pacientes e tentado explicar. Agora, em conjunto disso, e como é que a gente trabalha com estresse no dia a dia? Porque automaticamente que veio a facilidade de controles remotos, o estresse parece que aumentou mais ainda, né? Há uma pressão nesse sentido. Ele é perigoso para o coração, não é não? O estresse, já tiveram vários estudos tentando mostrar uma relação direta, como a gente sabe. A pessoa que fuma tem um risco aumentado de ter câncer de pulmão. A pessoa que fuma tem risco aumentado de... A pessoa que tem estresse tem realmente risco aumentado de ter infarto ou doença do coração? Isso ainda não é uma coisa que a gente pode responder com 100% com certeza. A gente sabe que existe uma tendência. Mas o que acontece com o estresse? Por liberar essa quantidade de hormônios no nosso corpo, que são hormônios que nós chamamos inflamatórios, você acaba tendo elevação de pressão arterial, elevação da sua frequência do coração, aumento de estresse no coração, então o coração trabalha mais, e isso aumenta o risco de envolver outras doenças. Como trabalhar isso? Isso é uma coisa difícil. Então, volto a dizer, atividade física é uma coisa que praticamente não tem custo mínimo e você consegue trabalhar estresse. Dependendo do caso, adequar seu estilo de vida, como você trabalha, será que vale a pena o que você está levando? Algumas vezes, pedir ajuda do profissional, conversar com o médico psiquiatra, você está desenvolvendo uma ansiedade exagerada por um motivo à toa. Então, você tem que tentar se cercar ou com formas saudáveis, ou às vezes até com medicação, porque isso com certeza, cronicamente, dia a dia, no seu coração, vai afetar, não só o coração, algumas doenças de pele, psoríase, doenças de cabelo, tem gente que sabe que perde cabelo por estresse, depressão, doenças autoimunes que a gente chama, lúpus, que é uma doença que ocasiona, pode dar problema de rins. Então, o problema do estresse está relacionado com o corpo, com certeza, e o coração também. Com tudo, né? Muito bem. Já passou a primeira meia hora rapidinho. Já passou? Já, quando o assunto é bom, passa rapidinho. Já deu para perceber, não sei você aí de casa, que a qualidade de vida eu já estou fazendo as contas que eu tenho que mudar aqui. Um rápido intervalo, voltamos já hoje no programa. Estamos falando do coração. O Dr. Murilo Antunes, cardiologista, está nos dando esta aula e atenção do que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM. Um rápido intervalo, voltamos já com o programa Coletivo de Imprensa.